Com muita consideração e responsabilidade, gostaria de convidar meus irmãos, o pastor Silas Malafaia, o apóstolo Valdemiro, o bispo Edir Macedo, missionário R. Soares, o padre Marcelo Rossi, o padre Fábio de Melo e demais líderes cristãos, os quais não foram possíveis mencionar o nome de todos. E gostaria de convidar também os teólogos e o povo cristão em geral para uma síntese e importante conferência de alguns pontos fundamentais da Bíblia Sagrada. Esta gravação é apenas um breve resumo do vídeo intitulado A Bíblia Sagrada certifica o retorno de Cristo fisicamente, com duração de 3 horas e 20 minutos e 31 segundos, o qual contém também o registro do evento de 400 milhões de casais realizado no ano 2000. No livro João 8,32, o Senhor Jesus há 2000 anos disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Portanto, se nós que somos os conhecedores desta realidade, não elucidarmos biblicamente a verdade do cumprimento das Escrituras, já em mais de 195 países, mais cedo ou mais tarde, os senhores poderão nos acusar de negligentes e irresponsáveis, por não termos utilizado algum canal de comunicação social para informá-los. Para que isto não venha a acontecer, estamos propagando esta realidade de forma transparente e evidente, o que está acontecendo no mundo inteiro. Também gostaria de ressaltar aos preciosos líderes cristãos, os quais o Senhor Deus preparou durante um longo período de 2000 anos, para que neste tempo possam cumprir providencialmente seu papel como líderes espirituais cristãos. Mais uma importante observação que gostaria de fazer é dizer aos senhores grandes líderes do cristianismo desta nação que todos vocês estarão certos se esse gigantesco número de pessoas lúcidas e de bem estiverem todas equivocadas. Em contraparte, vocês que são os grandes líderes do cristianismo desta nação, também estarão cometendo um gigantesco erro fatal, se essas mais de 800 milhões de pessoas em 195 países estiverem certas, estiverem corretas. Nesta gravação, iremos apresentar várias passagens da Bíblia Sagrada, que jamais se cumprirão da maneira como os senhores, líderes das igrejas cristãs, ensinam expressivamente nos púlpitos de suas igrejas. É também importante salientar que Israel e Roma declinaram após a crucificação do Senhor Jesus, porque fracassaram em não reconhecer Jesus, que veio para realizar o reino do céu, a efetiva vontade de Deus. Na providência da restauração, sempre que há falha, há um preço a ser pago. Atualmente, os Estados Unidos representam o Império Romano do tempo de Jesus. Deus abençoou os Estados Unidos da mesma forma que abençoou o Império Romano no tempo de Jesus. Portanto, devido à mesma falha em não cumprir com seu papel providencial, o país, os Estados Unidos, está declinando. O governo dos Estados Unidos já aprovou a lei do microchip e a lei marcial. Grandes tragédias também acontecerão com o Brasil se os líderes cristãos desta nação não assumirem a completa responsabilidade com as profecias do Apocalipse.
O propósito deste vídeo é apenas apresentar alguns pontos fundamentais da Bíblia Sagrada que os líderes cristãos precisam evidenciar e assumir responsabilidade o mais rápido possível. Pelo contrário, se responsabilizarão pelas vidas de centenas de milhões de cristãos desta nação brasileira e, consequentemente, pagarão um alto preço por terem ignorado as determinantes profecias da Bíblia Sagrada. Por essa razão, peço-lhes encarecidamente que observem com muita atenção este minúsculo resumo de alguns pontos fundamentais da Bíblia Sagrada contido nesta síntese e inédita gravação. A Bíblia Sagrada nos ensina dois grandes mandamentos de Deus, em Mateus capítulo 22, versículo 37 a 39. O primeiro mandamento, Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. A Bíblia ressalta sobre o determinante valor do efetivo entendimento do contexto da Bíblia Sagrada, porque precisamos entender o plano da salvação. E o segundo grande mandamento, do qual Jesus nos ensinou, é amar o teu próximo como a ti mesmo. É exatamente o que nós estamos fazendo através desta gravação. Em João capítulo 4, versículo 22, o Senhor Jesus disse que a salvação viria dos judeus. Mais tarde, em Lucas 19, 43, 44, está registrado que o Senhor Jesus condenou o povo judeu, profetizando a destruição dos mesmos. Se Jesus veio realizar o reino do céu e disse que a salvação viria dos judeus, por que mais tarde profetizou a destruição do povo judeu que Deus preparou ao longo de 2000 anos? Jesus profetizou a destruição do povo judeu porque o povo judeu fracassou em não reconhecer Jesus como Messias. Em Mateus 4,17, Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E quando Jesus estava na cruz, Jesus disse ao ladrão da direita que ele estava indo para o paraíso. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas quando Jesus estava anunciando a boa nova do Evangelho, Jesus diz que veio realizar o reino dos céus. Portanto, se Jesus tivesse completado a salvação de Deus para com a humanidade, o Senhor Jesus diria que ele iria para o reino dos céus e não para o paraíso. Vejamos mais um ponto relevante. Em João 16:12, Jesus disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Jesus veio para realizar o reino dos céus. E quando Jesus viu que a descrença do povo em relação às suas palavras e também em relação às suas obras era um fato confirmado, e Jesus viu que ele não poderia mudar esse fato, a descrença do povo em relação às suas palavras, em relação às suas obras, Jesus disse que ele ainda tinha muito que dizer, mas o povo não poderia entender. E aí Jesus disse, escrito em João 16:13, porém, quando aquele o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade. Nesta passagem, em João 16:13, Jesus não está se referindo ao Espírito Santo. Jesus está se referindo à segunda vinda do Messias. Vejamos em Lucas 17:25,
sobre a vinda súbita do reino de Deus. Jesus disse: primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado. Jesus aqui nesta passagem, ele está se referindo à segunda vinda do Messias. Esta profecia também jamais será cumprida da maneira como os senhores, líderes das igrejas cristãs, ensinam expressivamente. Como o Cristo da segunda vinda poderá padecer muitas coisas e ser rejeitado se ele vier da maneira como vocês ensinam, num piscar e fechar de olhos, das nuvens literais, ao som das trombetas dos anjos, de uma forma sobrenatural? Em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, o Senhor Jesus condena os líderes cristãos da época do segundo advento, com estas palavras: muitos me dirão naquele dia. Jesus está se referindo ao dia do Senhor do segundo advento, o dia da segunda vinda do Messias. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Quem é que diz estas palavras? São os líderes cristãos. E ele diz: e em teu nome não expulsamos demônios? Quem é que expulsa os demônios nas igrejas? Não são os pastores? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Quem é que fazem milagres nas igrejas? Não são os mentores espirituais, os líderes espirituais, que são os bispos, os pastores? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus chamou os líderes do cristianismo do tempo da segunda vinda como obreiros da iniquidade. O significado da palavra iniquidade quer dizer grande injustiça, maldade, perversidade, culpa, pecado e crime contra o povo de Deus. Em Apocalipse capítulo 1, versículo de 1 a 2, o Senhor Jesus evidencia que ele é o profeta do livro do Apocalipse. Está escrito: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Jesus estava profetizando as coisas que iriam acontecer na época da segunda vinda do Messias, para o cumprimento das Escrituras, para a realização completa do plano da salvação para a humanidade. Se lermos em Apocalipse 22, 20, novamente o Senhor Jesus evidencia que ele é o profeta do livro do Apocalipse. Portanto, desde o primeiro capítulo até o último capítulo, o Senhor Jesus evidenciou que ele é o profeta do livro do Apocalipse. A Bíblia Sagrada ela é composta de 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. O Apocalipse é o último livro do Novo Testamento e seu propósito é evidenciar a escatologia, o cumprimento das Escrituras. O Apocalipse capítulo 10, versículo 11, o Senhor Jesus disse que era necessário profetizar muitas vezes, quando disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Esta profecia do Senhor Jesus jamais será cumprida da maneira como os senhores, líderes das igrejas cristãs, responsáveis pela vida espiritual de centenas de milhões de pessoas somente nesta nação do Brasil, esta profecia jamais será cumprida
da maneira como os senhores ensinam para os seus fiéis, para os seus membros. Isto é muito sério. Vejamos agora em Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Novamente esta profecia também jamais será cumprida. Como poderá haver um combate nas nuvens, ou num piscar e fechar de olhos, se Jesus viesse, como vocês ensinam, expressivamente para os seus membros? Esta profecia do Senhor Jesus jamais será cumprida da maneira como vocês ensinam expressivamente para os seus fiéis, para os seus membros. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 2 a 4, em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz que a segunda vinda de Cristo será no Oriente. E também diz que todo olho o verá. Em Malaquias capítulo 3, versículo 6, diz que Deus é imutável. E em 1 Coríntios 14, 33, diz que Deus não é um Deus de confusão. Deus não é um Deus de confusão. Quer dizer, são as pessoas que fazem confusão. Jesus há 2000 anos também veio no Oriente e todo olho o viu fisicamente. Por isso o Senhor Jesus profetizou em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que todo olho o verá, porque ele virá novamente em corpo físico. O Senhor do segundo advento virá em corpo físico, e ele nascerá no Oriente, e ele virá do Oriente, como diz o Apocalipse capítulo 7, versículo 2 a 4. O Apocalipse 2,17 diz: darei uma pedra branca e na pedra um novo nome. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, o Senhor Jesus diz: a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Nestas duas passagens, o Senhor Jesus disse que a segunda vinda do Messias, ele terá um novo nome. Veja bem, queridos líderes cristãos, isto é muito sério. Veja aí na sua Bíblia Sagrada, o pastor Silas Malafaias, o bispo Edir Macedo, a todos os irmãos. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, a pedra significa Cristo, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. E o Senhor Jesus profetizou, Apocalipse 2,17 e 3,12, que na segunda vinda o Cristo terá um novo nome. E vocês continuam ensinando para os seus fiéis, para centenas de milhões de pessoas, dizendo que o próprio Jesus virá de uma forma sobrenatural, num piscar e fechar de olhos, e promoverá o arrebatamento literal. Queridos líderes cristãos, isto é muito sério. Por favor, continue me acompanhando com muita atenção e carinho em seu coração. O propósito desta gravação não é ofender. A verdade, ela precisa ser dita e não escondida. Queridos líderes, em Apocalipse 22:20 diz o seguinte: no meio da sua praça e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Uma árvore literal não pode produzir somente 12 frutos,
e ainda produzir criteriosamente um fruto a cada mês. Portanto, o Apocalipse 22:2 está se referindo ao Senhor do segundo advento. No Apocalipse capítulo 1, versículo 7, o Senhor Jesus diz: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. O termo vir das nuvens é simbólico. Literalmente quer dizer vir da linhagem de Deus. Um exemplo, em João capítulo 3, versículo 13, quando Jesus estava instruindo Nicodemos, Jesus disse: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Jesus estava conversando com Nicodemos. Jesus estava ali fisicamente conversando com Nicodemos. E ele disse que havia subido ao céu, disse que havia descido ao céu e também disse que estava no céu, mas literalmente ele estava fisicamente conversando com Nicodemos. Portanto, o termo vir das nuvens é um termo simbólico, que literalmente quer dizer vir fisicamente, vir da linhagem de Deus. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, diz: porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado. Descerá do céu com um grande brado significa vir da linhagem de Deus. Em Apocalipse 12, 5, a Bíblia diz: e deu à luz um filho. O Senhor Jesus profetizou em Apocalipse 12, 5. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Esse varão que há de nascer de uma mulher e reger todas as nações com a palavra de Deus é o Senhor do segundo advento. Jesus não está se referindo em Apocalipse 12, 5 da vida dele, porque todos nós já sabemos que ele nasceu de Maria. Em Apocalipse 12, 5, Jesus está profetizando o nascimento do Senhor do segundo advento. Queridos líderes cristãos, isto é muito sério. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 14, Jesus, ele menciona o Senhor do segundo advento com o termo Filho do Homem. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante a Filho de Homem. Jesus chama a pessoa da segunda vinda de Filho de Homem, porque ele virá fisicamente. Em Lucas 17, 22, Jesus novamente ressalta sobre a vinda súbita do reino de Deus. Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. Novamente o Senhor Jesus chama a pessoa da segunda vinda de Filho do Homem, porque ele virá fisicamente. E também Jesus disse que não seria em um piscar e fechar de olhos. Jesus deixou bem claro que não será de uma forma sobrenatural, quando ele disse: dias virão no plural, que seriam muitos dias. Queridos líderes cristãos, por favor, me acompanhem com muita atenção estes pontos fundamentais da Bíblia Sagrada. Onde há falha, há um preço alto a ser pago. Vocês carregam em seus ombros milhões de vidas, a responsabilidade com milhões de vidas. Lucas 18:8, Jesus novamente chama a segunda vinda do Messias de Filho do Homem.
Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Se os cristãos acreditam absolutamente que Jesus virá de uma forma sobrenatural, por que Jesus disse, porventura, quando o Filho do Homem vier, ele achará fé na terra? Jesus chama a segunda vinda do Messias de Filho do Homem, em Lucas 18:8, porque ele virá fisicamente. Em Mateus 8:20, Jesus disse, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Nesta passagem, o Senhor Jesus chama a si mesmo de Filho do Homem. Mas nesta passagem aqui em Lucas 17:22, Jesus chama de Filho do Homem o Senhor do segundo advento, a segunda vinda do Messias, porque ele virá fisicamente. Quando ele disse essas palavras, assim como o relâmpago fuzilando em uma extremidade do céu, ilumina até outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Jesus novamente chama a segunda vinda do Messias de Filho do Homem, porque ele virá fisicamente. Em Lucas 17:26, Jesus fala sobre a vinda súbita do reino de Deus. Jesus ressalta novamente sobre a vinda do Senhor do segundo advento. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias. Jesus diz que seriam muitos dias, nos dias do Filho do Homem. Jesus chama novamente a segunda vinda do Messias de Filho do Homem, porque ele virá fisicamente. Em Mateus 24:3-5, sinal da segunda vinda e do fim do mundo. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, a muitos enganarão. Em Mateus 24:24, Jesus advertiu que enganariam até os escolhidos. Se Jesus viesse literalmente nas nuvens, com o som das trombetas dos anjos, ele não diria para termos cuidado com o falso Cristo. Por quê? Porque os cristãos estariam absolutamente aguardando a segunda vinda do Messias de uma forma sobrenatural. Como os cristãos poderiam ser enganados pelos anticristos se os cristãos estão aguardando absolutamente o arrebatamento literal? Em João 16:12, Jesus disse, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora, não o podeis entender agora. Mas 98 anos depois que ele morreu, depois de sua crucificação, Jesus revelou, Jesus profetizou a João na ilha de Pátimos que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Jesus em vida disse que ainda teria que dizer muitas coisas, mas 98 anos depois de sua morte, revelou a João que deveria abrir o livro e romper os 7 selos. Queridos irmãos e irmãs, líderes, se lermos em Gênesis 1:28, Deus deu 3 bênçãos centralizadas em Deus, para Adão e Eva. Deus disse, crescei, multiplicai e dominai. Porém, em Gênesis 3:6, a Bíblia diz que os primeiros antepassados, Adão e Eva, eles não realizaram as 3 bênçãos centralizadas em Deus. Em Gênesis 3:6, a Bíblia diz que Adão e Eva desobedeceram o único e determinante mandamento de Deus. E eles caíram.
sob o domínio de Satanás. E assim, Adão e Eva estabeleceram a primeira, segunda bênção e terceira bênção centralizada em Satanás e não em Deus. Como diz em João 8,44, o próprio Jesus diz que o pai de toda a humanidade é Satanás. Em 2 Coríntios 4,4, o Deus deste mundo é Satanás. Em João capítulo 12, versículo 31, o príncipe deste mundo é Satanás. Por essa razão, o Messias precisa vir fisicamente para estabelecer as três bênçãos centralizadas em Deus e enxertar a linhagem de Deus na humanidade decaída e erradicar o pecado original. Esta é a missão do Messias. Jesus veio para erradicar o pecado original, tanto espiritualmente quanto fisicamente, da humanidade. Mas o povo não reconheceu Jesus e o crucificou. Por isso Jesus disse que a segunda vinda do Messias era necessário para que o Messias pudesse realizar as três bênçãos de Deus e implantar a linhagem de Deus na humanidade decaída e assim remover o pecado original. Vejamos o que diz em 1 Coríntios 13, 9 a 10. Paulo diz assim: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Se você pegar o dicionário, o significado da palavra aniquilar significa destruir completamente, será substituído completamente. É relevante salientar que Jesus não veio para ser crucificado. Em 1 Coríntios 2,8, o apóstolo Paulo também disse: nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu Jesus, porque se a tivesse compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Precisamos entender que o Senhor Jesus não veio para morrer na cruz, e sim para realizar o reino do céu, erradicando o pecado original da humanidade. Em Marcos 14, 63 a 65, Jesus foi chamado de blasfemador do próprio sumo sacerdote Caifás. Em Mateus 27, 25, o povo mandou soltar Barrabás, o pior e temível ladrão nacional, e mandou crucificar Jesus, o Filho de Deus, que veio para realizar o reino dos céus, que veio para realizar a vontade de Deus. Jesus foi trocado pelo pior ladrão da época, que era Barrabás. Portanto, o povo precisava acreditar na palavra de Jesus, acreditar que ele era o Messias, o Salvador. Em João 6, 28 e 29, diz: que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? Jesus lhe respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Jesus não pediu para matar ele. Jesus pediu para que o povo acreditasse nele e não que o matasse. Vejamos em Atos 7, 51 e 52. Os próprios discípulos de Jesus disseram que a crucificação de Jesus foi um ato de traição e homicídio. Meus queridos líderes, isto é muito sério. Vejamos as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 7, 22 e 25. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor.
de modo que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus. Mas, porém, com a carne sirvo a lei do pecado. O apóstolo Paulo deixou bem claro que Jesus não pôde remover completamente o pecado original da humanidade. Portanto, o próprio apóstolo Paulo evidenciou nesta passagem, em Romanos 7, 22, 25, que a salvação pela cruz foi uma salvação parcial. Vejamos em Mateus 26, 24, Jesus disse: em verdade o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Se o plano de Deus era do Senhor Jesus ser brutalmente crucificado, como os senhores ensinam, que Jesus veio para morrer na cruz, e a morte de Jesus na cruz foi uma morte sanguinária, foi uma morte brutal. Porque então Jesus condenou Judas Iscariotes? Se Jesus veio para morrer na cruz, como os senhores ensinam, e que Jesus então lavou todos os pecados da humanidade, por que Jesus então condenou Judas Iscariotes? Porque Judas Iscariotes, como discípulo de Jesus, não assumiu responsabilidade em amar e servir o Messias, que era Jesus. Mas ao invés de amar e servir o Messias, Judas traiu o Mestre. Queridos irmãos, há dois tipos de profecias opostas ou antagônicas com relação ao Senhor Jesus. Em Isaías 53, 1 a 12, a profecia diz que Jesus seria o Senhor do sofrimento. Em Isaías 60, 10 a 12, essa segunda profecia diz que Jesus seria o Rei dos Reis. Por que existe duas profecias? Porque existe a lei da responsabilidade humana. Se o povo não assumisse responsabilidade com o Senhor Jesus, Jesus se tornaria o rei do sofrimento, e foi o que aconteceu. Mas se o povo tivesse reconhecido e servido Jesus como Messias, Jesus teria estabelecido as 3 bênçãos e teria sido o Rei dos Reis. Da mesma forma, em Gênesis 1, 28, Adão e Eva foram predestinados para ser os senhores da criação e realizar o mundo ideal. Mas, em Gênesis 2, 17, Deus deu um mandamento: não coma desse fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque se dele comer, certamente morrereis. E em Gênesis 3:6, Adão e Eva desobedeceram o mandamento e comeram o fruto. E Adão e Eva morreram e adquiriram o pecado original. Adquiriram a linhagem de Satanás e transmitiu essa linhagem de Satanás para os seus descendentes até os dias atuais. Vejamos, no Velho Testamento havia 2 profecias. A profecia de Daniel 7,13 dizia que Jesus viria das nuvens. Mas um outro profeta chamado Miqueias, da mesma época, dizia que Jesus nasceria na terra. Qual das 2 profecias se cumpriu? As 2 se cumpriram. A de Daniel 7,13 se cumpriu simbolicamente, e a de Miqueias 5,2 se cumpriu literalmente. Agora o Senhor Jesus profetizou semelhantes profecias, como diz em Apocalipse 1,7, que o segundo advento virá das nuvens, e também em Apocalipse 12,5, que o segundo advento nascerá na terra. Qual das 2 se cumprirá? As 2 se cumprirão. Então a primeira, que é Apocalipse 1,7, se cumprirá simbolicamente. E a segunda, que é o Apocalipse 12,5, se cumprirá literalmente, com o nascimento do Messias na terra. Lembremos que a Bíblia Sagrada é um livro que contém 6.000 anos bíblicos. De Adão a Abraão foram 2.000 anos bíblicos.
De Abraão a Jesus também foram mais 2000 anos, e de Jesus até os dias atuais foram mais 2000 anos. A queda ocorreu nos dois aspectos, a queda espiritual e a queda física, como diz em Gênesis 3:6. Por essa razão, o Messias precisa vir fisicamente para remover o pecado original, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 5, o Senhor Jesus disse que o leão da tribo de Judá deveria abrir o livro e romper os 7 selos. Como o Messias poderá romper os 7 selos se ele vier num piscar e fechar de olhos? Se ele vier literalmente nas nuvens do céu, de uma forma sobrenatural? Portanto, mais esta profecia do Senhor Jesus em Apocalipse 5:5 jamais se cumprirá da maneira como os líderes cristãos ensinam em suas igrejas. Vejamos em Apocalipse 22:14. Jesus disse: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes. As vestes é o corpo físico, no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. Lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro é participar da cerimônia do enxerto substancial através da bênção do Senhor do segundo advento. Em Isaías 14:13 diz: e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Veja bem, irmãos e irmãs, o primeiro Israel, que foi o povo judeu, esse povo foi dividido em reinos do norte e reinos do sul, sul de Judá. O segundo Israel, que foi o povo cristão, também foi dividido em francos do leste e francos do oeste. E o terceiro Israel, que é a Coreia, foi dividida em Coreia do Norte e Coreia do Sul. Portanto, o Senhor do segundo advento já está na terra, e ele nasceu na província de Pyongyang, distrito de Jeonju-gun, nas bandas da Coreia do Norte, como diz aqui em Isaías 14:13. Queridos irmãos, o livro do Apocalipse menciona o Senhor Jesus 12 vezes, com as expressões Jesus, Jesus Cristo, Senhor Jesus e Senhor Jesus Cristo. E o Senhor do segundo advento, que é a profecia do Senhor Jesus, contida no livro do Apocalipse, mencionam 42 vezes com as expressões Filho do Homem, Filho de Deus, Cordeiro, Deus da terra, Senhor da terra, Leão da tribo de Judá, seu Cristo e Cristo. Todas estas expressões estão se referindo ao Senhor do segundo advento. Queridos irmãos, no tempo de Jesus, Jesus chamou o profeta João Batista de Elias, porque o povo estava esperando a vinda de Elias para posteriormente receber o Messias, como diz a profecia de Malaquias 4:5, que profetizava dizendo que o profeta Elias haveria de anteceder a vinda do Messias. Mas antes que houvesse qualquer notícia do profeta Elias, o Senhor Jesus se colocou diante da sociedade judaica dizendo que ele era o Messias. E o povo então perguntou para Jesus: se você é o Messias, aonde está o profeta Elias que haveria de anteceder a sua vinda? E Jesus então respondeu que o profeta Elias que o povo estava esperando era João Batista, escrito em Mateus capítulo 11, versículo 13 a 14. Da mesma forma como os cristãos estão aguardando a vinda do Senhor Jesus das nuvens literais para promover o arrebatamento literal, isso jamais irá acontecer. Como diz em Lucas 17:25, o próprio Jesus profetizou que ele haveria de padecer muitas coisas e ser rejeitado. Em Lucas 18:8, também Jesus profetizou: porventura
ele achará fé na terra? Porque ele virá fisicamente. Em João 16, 12 e 13, Jesus disse que tinha muita coisa para falar, mas o povo não poderia entender. E Jesus disse, mas quando aquele Espírito de verdade vier, ele não falará em símbolos e nem em parábolas, e nem em termos figurados, mas abertamente e claramente acerca da providência de Deus. Portanto, Jesus estava se referindo ao Senhor do segundo advento. Queridos irmãos, em Mateus 24, 24, mais uma evidência de que o retorno de Cristo não será das nuvens literais. Jesus disse, nos últimos dias, falsos cristos e falsos profetas fariam grandes milagres, de modo que, se possível, enganariam até os escolhidos. O Senhor Jesus disse que enganaria até os escolhidos porque o retorno de Cristo será em corpo físico. Queridos irmãos, é importante nós entendermos o significado do prefixo anticristo. Anticristo significa contra o Cristo. Portanto, todos aqueles que não acreditarem nas profecias do Senhor Jesus, contidas no Apocalipse, estarão fazendo o papel de anticristo. Porque o Messias já está na terra com mais de 92 anos de idade. Daqui a pouco nós vamos ver fotos de vários eventos com participantes de 195 países. Em Amós capítulo 3, versículo 7, diz, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Se tudo isso que nós estamos falando era um segredo, então Deus já está revelando a vocês através desta gravação. E também em Romanos capítulo 10, versículo 14, Paulo diz, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Exatamente o que nós estamos fazendo, anunciando a você que o Cristo que vocês, os cristãos e a humanidade, estão aguardando, já está na terra, com mais de 92 anos de idade. Portanto, estamos neste momento anunciando que o Cristo que os cristãos e a humanidade aguardam, já está na terra com mais de 92 anos de idade, realizando substancialmente a profecia do Senhor Jesus contida no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Vejamos algumas fotos dos eventos realizados com participantes de 195 países. Aqui o Apocalipse 22, 14, que fala sobre a cerimônia do enxerto. Felizes aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. Nesta foto aqui é a bênção dos 36 casais, realizada no dia 15 de maio de 1961. Esta foto aqui é a bênção dos 72 casais, realizada no dia 4 de junho de 1962. Esta foto aqui é a bênção de 124 casais, realizada no dia 24 de julho de 1963. Esta foto aqui é a bênção dos 430 casais, realizada no dia 22 de fevereiro de 1968. Esta foto aqui é a bênção de 777 casais, realizada no dia 21 de outubro de 1970, com a participação de 10 nações. Esta foto aqui é a bênção de 1.800 casais, realizada em dia 8 de fevereiro de 1975, com a participação de 20 nações. Esta foto aqui é a bênção de 6.000 casais, realizada no dia 14 de outubro de 1982, com a participação já de 85 países. Esta foto aqui é a bênção de 6.500 casais, realizado no dia 30 de outubro de 1988, já com a participação de 87 nações. Esta foto aqui é a bênção de 30.000 casais, são 60.000 pessoas, no dia 25 de agosto de 1992,
com a participação de 131 nações. Esta foto aqui é a bênção de 360 mil casais, realizada no dia 25 de agosto de 1995, com a participação de 163 países. Já esta foto é a bênção de 40 milhões de casais, realizada no dia 29 de novembro de 1997, com a participação de 165 nações. Esta foto aqui é a bênção de 360 milhões de casais, realizado no dia 13 de junho de 1998, com a participação de 165 nações. Esta foto já é a segunda bênção de 360 milhões de casais, realizado no dia 7 de fevereiro de 1999, com a participação de 193 nações. Esta foto já é a bênção de 400 milhões de casais, realizada no dia 13 de fevereiro de 2000, com a participação de 193 países. Portanto, queridos irmãos e queridos líderes do cristianismo desta nação, a conclusão geral desta conferência é: o pecado original precisa ser erradicado, visto ser a raiz de todos os sofrimentos e de todas as tragédias. Se você agora me perguntar, frequentar a igreja do bispo Edir Macedo, a igreja do pastor Silas Malafaias, do apóstolo Valdemiro Santiago e de outros é bom? Digo a você, meu irmão, que é bom sim. Porém, nunca irá erradicar o pecado original da sua vida, mesmo que você frequente por 10 mil anos. Queridos irmãos, o pecado original é a raiz de todos os sofrimentos, é a raiz de todas as doenças, é a raiz de todas as violências, é a raiz de todos os tipos de guerras, enfim, é a raiz de todos os males que existem na vida dos seres humanos em âmbito mundial. Por esta razão, evidenciamos que o erro fatal está sendo cometido nos púlpitos das igrejas cristãs, porque os líderes negam o Cristo do segundo advento, que veio para eliminar o pecado original da humanidade, realizar completamente a vontade do Senhor Jesus. E com isto os líderes estão fechando o caminho dos fiéis, de erradicarem, de eliminarem o pecado original, através da bênção do Messias, que já está na terra com mais de 92 anos de idade. Queridos irmãos e irmãs, maiores detalhes desta conferência você encontrará no livro O Princípio Divino, ou no DVD A Bíblia Sagrada Certifica o Retorno de Cristo Fisicamente. Assim, queridos irmãos e queridos líderes, chegamos ao final de mais um resumo dos pontos fundamentais da Bíblia Sagrada e revelamos novamente a você que o Cristo que os cristãos e as demais religiões estão aguardando é o reverendo Sam Moon, reconhecido em mais de 195 países por centenas de milhões de pessoas. Doravante, desejamos boa sorte a você e sua família e que Deus os abençoe, iluminando cada vez mais sua mente e seu coração, agora e sempre. Muito obrigado.